Graças e paz, queridos irmãos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler os versos 20, o capítulo 20, os versos 30 e 31, também saudando aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. João 20, versos 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça a Deus que o abençoe nesse momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Acabamos de cantar isto, Senhor, a Tua palavra, e este é o momento de recebermos os Teus ensinos. Que este seja um ato de glorificar ao Senhor e de sermos, como igreja do Senhor, edificados por Tua palavra. Quanto a mim, ó Deus, eu clamo por Tua misericórdia, para que o Senhor me use para o Teu louvor, para o Teu engrandecimento e para a edificação do Teu povo, para que juntos, como igreja, estejamos cada vez mais próximos do Senhor, o nosso Salvador, e da Sua vontade para as nossas vidas. É a minha oração, é a oração da Tua igreja neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, me permitam inicialmente tratar um pouco sobre a necessidade que o ser humano tem de sinais para atestar fatos e a necessidade que há de receber informações que vão para situações mais adiante. Essa necessidade, queridos, está ligada a vários aspectos da nossa psicologia, da biologia e da nossa organização social. Entendam, primeiro, sinais são o resultado de uma busca por segurança e previsibilidade. O ser humano tem uma forte tendência a evitar a incerteza. Nós não queremos lidar com incertezas. Ter sinais visíveis, mensuráveis, verificáveis, ajuda a reduzir a ambiguidade e a gerar segurança. Por exemplo, um documento assinado é um sinal de um acordo válido. Como também um sintoma físico é interpretado como um sinal de uma doença, de uma enfermidade. Ou mesmo um selo oficial é sinal de autenticidade. Ainda, a necessidade dos sinais passa pela questão da validação da realidade. Nós vivemos em um mundo onde a percepção pode ser e tem sido enganosa. Os sinais funcionam como comprovações externas de algo que, de outra forma, dependeria apenas daquilo em que cremos ou da palavra de alguém. Exemplos: o que é real do que é ilusório, e o que é verdade do que é apenas opinião. Mas ainda, sinais nos ajudam com a comunicação intersubjetiva, ou seja, são uma forma de criar consenso social. Uma sociedade precisa de meios comuns para reconhecer que algo aconteceu ou é verdadeiro, como um diploma, que é um sinal de um certo nível de formação intelectual, ou uma aliança no dedo, é sinal de um compromisso conjugal. Estes, particularmente, são chamados de códigos compartilhados, em que todos compreendem bem o que aquele sinal quer dizer. Ainda, um sinal trata de credibilidade e confiança. A confiança é essencial para a vida em sociedade.
mas ela precisa ser ancorada em evidências observáveis. Os sinais nos ajudam a confirmar intenções, verificar competências e estabelecer reputações. E ainda, por fim desta introdução, os sinais tratam de limites da linguagem e da subjetividade. Nem tudo pode ser transmitido com clareza, tão somente por meio de palavras, quando se trata apenas da relação entre seres humanos. Logo, os sinais permitem objetivar aspectos subjetivos, como uma lágrima indica forte emoção, ou um número estatístico apresenta um sinal de um progresso ou de um regresso econômico. Resumindo, queridos, a necessidade de sinais para atestar os fatos é um mecanismo que usamos para controlar a incerteza, criar consensos, validar experiências e estabelecer confiança, já que vivemos numa realidade complexa, numa realidade em que os sinais funcionam como atalhos cognitivos e sociais para lidar com essa complexidade de maneira mais segura e compartilhável. Já vimos até aqui 7 sinais que classicamente são apresentados pelos teólogos e estudiosos como aqueles sinais que João utilizou para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que foram esta série de mensagens em que vimos os milagres de Jesus. 7 milagres em que João intensifica, tem a intenção, melhor dizendo, de mostrar àqueles que viram os sinais, como a nós que lemos a respeito desses sinais, quem é Jesus e que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como é colocado no texto que lemos hoje. Hoje, numa transição entre estes sinais e demais textos de João, que vão falar de sinais nas próximas mensagens que ouviremos, é que vamos olhar para este versículo, estes 2 versículos, que vão ser naturalmente vistos como o objetivo do Evangelho de João. João está, de forma muito clara, chegando ao encerramento do seu Evangelho e dizendo: estes sinais, que os estudiosos dizem ser somente os 7, mas que há alguns mais no texto do Evangelho de João, estes sinais apontam para Jesus, e é por isso que nós precisamos, nesta noite, observar, por fim, os milagres de Jesus, sinais que geram vida. Os milagres de Jesus, sinais que geram vida. Nós vimos uma série de usos para os sinais que nós, como seres humanos, fazemos. De todo tipo de sinal e de todo tipo de necessidade que temos. Mas João, ao apresentar os sinais a respeito de Jesus, estes milagres, os que ainda virão, ele tem uma outra situação que nós precisamos entender e que foge à nossa compreensão se não estivermos arraigados e alicerçados e presos à palavra de Deus. Se não olharmos para a palavra de Deus como viva e verdadeira, como palavra inspirada pelo Senhor, perderemos o objetivo desses sinais para o nosso viver, para a nossa fé, para caminharmos com o Senhor enquanto estamos aqui na terra. Pois bem, em primeiro lugar, João descreve, ainda no versículo 30, o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. João reconhece, queridos, que Jesus realizou muitos sinais, atos poderosos que revelavam sua identidade divina e messiânica. No entanto, ele deixa muito claro que não foram todos registrados, e isso não se deve à falta de importância, mas à intencionalidade teológica do escritor. Você já parou para pensar por que não foram registrados todos os sinais ou todos os feitos de Jesus no livro sagrado? Porque não há uma necessidade. Da mesma forma
como a revelação divina na palavra de Deus não é no seu todo, o registro de sinais a partir da pessoa de Cristo não se faz necessário em seu todo. Ou seja, Deus não se revela completamente na sua palavra para nós, mas ele se revela em tudo aquilo que eu e você precisamos saber para manter um relacionamento com ele. Ele nos mostra que somos pecadores, ele nos mostra que somos falhos, ele mostra que por nós mesmos e por nossas obras não alcançaremos salvação, mas ele mostra também um plano divino e maravilhoso de enviar o seu Filho para morrer no seu lugar. E o texto sagrado revela Deus providenciando sim o seu Filho, se encarnando, vivendo, humilhando-se, vivendo entre nós, sofrendo as nossas dores, morrendo no nosso lugar na cruz e ressuscitando. E assim sendo, o texto continua para revelar o que virá ainda nos últimos dias. E tudo isto é tudo o do que precisamos para manter um relacionamento com Deus. De forma semelhante, aquilo que foi registrado biblicamente a respeito de Jesus Cristo é o mínimo de tudo o que ele já fez e do que ele realizou quando esteve entre nós. Mas é o necessário para que saibamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que ele morreu no meu e no seu lugar, uma cruz que era minha e que era sua. Ele tomou para si, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a palavra de Deus é suficiente no registro dos milagres do Senhor Jesus, dos atos do Senhor Jesus, para entendermos por esses sinais que Jesus, e somente Ele, e não há outro, tão somente Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, aquele que morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. João seleciona, queridos, sinais que revelam quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Logo, o foco não é quantidade, mas clareza de testemunho. Nós que somos tão apegados à quantidade, que esperamos cada vez mais e que nunca nos é suficiente, e somos bem exemplificados na pessoa de Tomé, que está aqui neste trecho do texto, mesmo depois de viver todo o ministério de Jesus, ainda diz: eu quero ver a sua mão, eu quero ver suas mãos furadas, eu quero ver o seu lado traspassado, porque se não for assim, eu não crerei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós que somos apegados a um número grande de sinais e que vemos por aí tantas denominações providenciando ainda mais números para contabilizá-los entre os sinais, precisamos entender que tudo o que nos é revelado na sua palavra é necessário para vermos em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda em João, no capítulo 21, no verso 25, está bem aí diante de você na Bíblia, você vai encontrar o texto dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Em Lucas, capítulo 1, do verso 3 ao 4, você vai ter também um trecho da Bíblia falando a respeito disto. João 1, versos 3 e 4. O escritor diz: igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, escrever um relato para que se tenha certeza, outros sinais a respeito de que Jesus é o Cristo. William Hendrickson comenta a respeito desse trecho que estamos lendo, dizendo o seguinte: o propósito para o qual João escreveu um relato das obras gloriosas de Jesus era para que a igreja primitiva pudesse ver, na verdade, sobre ele, sobre Cristo, e para que, crendo na verdade sobre ele, eles experimentassem a verdadeira vida
nele. Quando João escreve estes milagres, estes sinais, ele está mostrando para mim e para você e para todo aquele que tem acesso à palavra de Deus como testemunho de quem é Jesus Cristo, de que ele não é somente um profeta, de que ele não é um revolucionário, de que ele não é um homem comum, de que ele não é qualquer pessoa, mas ele é o Emanuel, Deus conosco, que se encarnou para que eu e você tivéssemos vida eterna, vida abundante. É Ele o Cristo e é a Ele que precisamos seguir. Deus, queridos, de forma bem aplicativa, não nos deu um arquivo completo de tudo o que Cristo fez, mas tudo o que precisamos saber para crer e viver estão aqui na sua palavra. Estão aqui em Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo desejo de buscar algo mais, de ir mais além, de procurar algo novo ou algo diferente que a Bíblia ainda não falou. Tudo do que precisamos a respeito de vida eterna e de salvação que se concentram em Cristo Jesus estão na sua palavra e é por ela que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o texto continua, queridos, para tratar de mais algumas questões. Vamos ler o versículo de número 31. Vou pedir que todos juntos leiam esse versículo. João 20, verso 31. Leiamos. Estes... e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas duas questões são colocadas aí no texto que são de importância para nós entendermos a respeito destes sinais, destes milagres. João é claro, o Evangelho foi escrito com um propósito, e este propósito, levar o leitor a crer, pois ele diz, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele não escreve, queridos, como um historiador neutro, mas como uma testemunha bastante comprometida com aquilo que viu e que viveu. O conteúdo do Evangelho, queridos, aponta para Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ou seja, plenamente humano, plenamente Deus, 100% homem, 100% divino. É preciso que olhemos para Cristo desta forma. E é preciso que tenhamos cuidados com as representações de Cristo no nosso meio. Elas não são 100% perfeitas, não são 100% plenas. Nós tivemos ao longo de muito tempo o cinema apresentando um Jesus tão piedoso, que o seu texto era tão somente o texto bíblico, a representação do texto bíblico. Não haviam outras falas, e ele só andava de mãos dadas, e ele só levantava as mãos. Uma representação que buscava mostrar o divino de Cristo. Há pouco tempo tivemos a série The Chosen, que atraiu e atrai a tantas pessoas, e que chama tanto a atenção pelo quê? Pela humanidade de Cristo ressaltada nesta série. Um Cristo que dança no casamento em Caná da Galileia, um Cristo que abraça o leproso, um Cristo que brinca com crianças. Mas é preciso que tenhamos cuidado para não exaltarmos os lados de forma individualizada, 100% homem, 100% Deus. E nenhum dos dois interfere entre si. O caráter divino de Cristo não impede que o caráter humano de Cristo se apresente, e de forma semelhante o contrário. Mas é preciso que olhemos para esses sinais e não esqueçamos. Cristo é o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel entre nós. Em Marcos 16, verso 20, você tem um outro relato desta questão, quando o texto vai trazer a seguinte frase, Marcos 16, verso de número 20. Vejam o que diz o texto todo. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que
se seguiam. Estes sinais seguiram aos que creem, para que as pessoas entendessem, através dos apóstolos e da pregação da palavra, que Jesus é o Cristo. Em João, capítulo 1, verso 14, nós temos o começo do versículo dizendo que o Verbo se fez carne, e ele continua dizendo, habitando entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e por fim ele vai dizer, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Em Cristo revela-se o Deus Todo-Poderoso encarnado entre nós. Em Cristo encontramos aquele que vem para nos salvar, que vem para nos livrar do pecado. E é bastante conhecido o texto de João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, com que objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso entendermos, queridos, que nós não estamos diante de um livro tão somente histórico. É um livro histórico, que perpassa gerações, que vence perseguições, possivelmente o mais queimado na história da humanidade, o mais tomado, o mais rasgado, contudo, sendo tão poderoso que é, também o mais lido, o mais traduzido, o mais publicado, o mais distribuído, o mais desejado, porque este livro não apenas conta histórias do passado, mas este livro fala de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo habitando entre nós. Há um comentário de João Calvino que é colaborado por outro comentarista chamado Leon Morris, que diz assim, João Calvino diz, pode parecer estranho que a fé se baseie em milagres, quando deveria descansar exclusivamente nas promessas e na palavra de Deus. E aí o comentarista Leon Morris vai falar, não se atribui outro uso aos milagres, senão o de serem auxílios e sustentáculos da fé, pois preparam a mente dos homens para dar maior reverência à palavra de Deus. Ou seja, João Calvino vai dizer que os milagres, ou melhor, a fé, ela se baseia na palavra de Deus, e que os milagres, por si só, não devem ser a nossa base para isso. E aí Leon Morris colabora com ele para dizer, os milagres dão base e sustentáculo para aquilo que a palavra de Deus nos diz, e que nos leva a crermos em Jesus como o Filho de Deus. E ele continua dizendo, a combinação dos termos indica a mais elevada visão da pessoa de Jesus. Não há dúvida de que João concebeu Jesus como a própria encarnação de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. A fé, queridos, ela não é baseada em sentimentos ou tradições. Não que sentimentos sejam ruins. Não que sentimentos sejam proibidos. Não que tradições sejam no seu todo complicadores para a nossa vida, que muitas vezes queremos tão somente ser renovados. Mas as tradições têm também o seu valor não inspirado e não bíblico ou escriturístico divino. Mas nós precisamos entender que esta fé não caminha com estas bases, com a base de sentimentos, de tradições ou de renovações, mas na revelação escrita de quem Jesus é. O conhecimento da Escritura, queridos, é o solo da verdadeira fé, por isso precisamos ter cuidado. Cuidado. Porque nós somos tentados dia após dia a deixarmos a palavra de Deus em troca das palavras dos homens. Porque determinado pregador falou isso. Porque aquele influenciador falou isso mais aqui. Porque ouvi rapidamente isso, né? Joelma, antes de cantar no Festival de Inverno, ela falou de Deus. E foi maravilhoso, porque ela esbravejou a respeito de Jesus. E depois foi fazer as suas danças escandalosas e sensuais e isso tudo mais.
Muito cuidado, nós não podemos trocar a palavra de Deus por palavras de homens. E assim sendo, não podemos deixar de entender que os sinais que nos foram apresentados foram para que nós entendamos que Cristo Jesus é o Filho de Deus vivo, é o enviado para que nós sigamos a sua palavra. Precisamos estar sempre atentos, vigilantes em oração, para sermos fiéis a Deus, a sua palavra, para sermos fiéis ao Cristo que nos é apresentado pela sua palavra, e não sermos levados por nossas emoções, tradições ou tão somente renovações. Sinais, queridos, eles nos fazem mudar. Já parou para pensar nisso? Quando você vem na estrada, à noite, uma placa amarela aparece diante de você com um sinalzinho de uma lombada, você muda o seu padrão comportamental enquanto dirige. Você tira o pé do acelerador e vai aos poucos colocando o pé no freio. Um sinal muda a sua forma de ver e de lidar com a situação. Se uma mulher acompanhada do seu parceiro fizer esse sinal para você, com certeza você sabe do que está sendo tratado. De violência física. E logo o seu padrão comportamental em relação a esta denúncia vai mudar devido àquela situação, entre outros tantos sinais. Por que olhamos para a palavra de Deus e vemos Cristo sendo revelado e muitos de nós mantêm um padrão comum e muitos de nós não mudam o padrão para servir ao Senhor e amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Por que muitas vezes a gente não muda e se dá por satisfeito em ver o sinal? É preciso que esses sinais, o que foi registrado a respeito de Cristo, faça verdadeira mudança no meu e no seu coração. Que já entendemos que Jesus é o Cristo, mas que ainda não nos comprometemos com o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Eles servirão de testemunhas no último dia, de que nós ouvimos, que nos foi pregado. Mas o texto continua ainda dizendo no mesmo versículo, que depois de crer, devido aos sinais, há uma consequência positiva para aqueles que creem. Ele diz: esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho, queridos, não visa apenas informar, mas transformar. Vou repetir. O Evangelho não visa apenas informar, mas transformar. João escreve para que creiamos e, crendo, tenhamos vida. Essa vida é mais que existência biológica, é vida eterna, reconciliada com Deus, vivida em comunhão com Cristo agora e para sempre. Uma vida que não se resume aos nossos dias ou ao nosso ambiente, mas uma vida eterna. O texto é muito claro para dizer isso. E tenhais vida em seu nome. E olhando para Cristo e vendo os acontecimentos a respeito dele, os seus milagres, temos vida e vida eterna, vida com Deus. É o mesmo que é dito em João 17, verso 3. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia e leia comigo João 17, verso de número 3. João 17, 3 vai nos dizer: e a vida eterna, vamos ler junto comigo? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer a Deus, e conhecer aqui não é saber quem é somente, mas é manter uma relação com Ele. Ainda, volte mais algumas páginas para João capítulo 10, verso de número 10, para lá ler comigo. Está na projeção, leiamos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Os sinais de Cristo nos levam a reconhecer quem Ele verdadeiramente é entre nós, mas nos levam também a recebermos da sua parte o maior e o melhor de todos os benefícios. Viajava ontem com o presbítero Clóvis, e ele contava de um amigo nosso, que conversando com ele, pegou uma carona, não foi isso, seu Clóvis? Pegou uma carona e disse: seu Clóvis, eu tenho uma novidade. Como se fosse qualquer outra novidade. Seu Clóvis disse: qual é a novidade, meu amigo? Ele disse: eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não há novidade melhor para se ter e para se contar para os outros do que a compreensão plena, pela ação do Espírito Santo nos nossos corações, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a partir disso ter vida e vida eterna. O presbítero Clóvis contava aqui, dizia para ele: que maravilha, que coisa boa. E conhecendo nosso amigo, ele é bem pacífico, né, seu Clóvis? Acho que ele estava contando como algo bem tranquilo, e seu Clóvis dando aquela ênfase: que maravilha, que coisa boa. Você não teria novidade melhor para me contar ao longo de toda a sua vida. Queridos, a mudança que Cristo faz no nosso coração é o maior dos milagres que pode acontecer na minha e na sua vida. Não é casamento, não é trabalho fixo, não são filhos, não é bem-estar, não é status social, mas é vida eterna através de Cristo Jesus, uma garantia de vida que só o Senhor pode dar pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Nós temos vida através de Cristo. Mais uma vez, Calvino vai dizer: a fé não se restringe aos sinais, mas nos conduz diretamente à palavra. É como se João dissesse que o que os profetas anunciaram por palavra foi confirmado por sinais. E ele cita o termo grego para a palavra vida aqui, zoe, dizendo: a palavra zoe, na tradução do Evangelho de João, refere-se ao princípio de vida espiritual, distinta da vida natural. O seu caráter é essencial, está na convivência com Deus, e está na convivência com Deus. João está falando de que em Cristo, no conhecimento de Cristo, nós temos o resultado maravilhoso e o melhor deles para a nossa vida, que é vida eterna com o Senhor. Aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquele lugar onde a morte não existirá mais, o pecado já não estará mais presente, somente a glória do Senhor se fará presente e nós viveremos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crer em Jesus, queridos, não é o fim. Crer em Jesus não é o fim, mas é o início de uma nova e segura vida ao lado do Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus. Vida com propósito, paz e esperança no nome do Senhor Jesus, ou seja, união com sua pessoa, obra e autoridade. Concluindo, queridos, eu quero chamar o louvor para já vir aqui à frente. No Evangelho de João aprendemos que os sinais de Jesus não foram meras demonstrações de poder, mas testemunhos que apontam para a identidade de Cristo como o Messias e o Filho eterno de Deus. Como afirma Calvino, os sinais serviam de suporte à fé, não substituindo a palavra de Deus, mas confirmando-a pelos milagres divinos. João registra, queridos, apenas alguns desses sinais, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que por meio dessa fé nós tenhamos vida espiritual, vida abundante, eterna, no nome do Senhor Jesus. Em João 20, do verso 30 ao 31, nós temos a revelação do Evangelho como obra teologicamente intencional. Não somente uma crônica de milagres, mas um testemunho que deve provocar em mim e em você fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que deve também assegurar a nós vida eterna no nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem, queridos, nos conduza a uma fé viva e profunda em Cristo Jesus e a comunhão diária com Ele.
eu quero, antes de cantarmos, orar por você. Quero orar por você que já é crente, já fez a sua decisão com o Senhor. Um dia já disse sim à pessoa de Cristo, mas quem sabe tornou isso comum, tornou isso usual, natural, e vive tão somente um dia a dia cerimonial, legalista. Para que nós estejamos lembrando, queridos, que Jesus Cristo é o Senhor e é a Ele que servimos, e a partir dele temos vida eterna, vida abundante com o Senhor. Mas eu quero orar também por aqueles que ainda não haviam até hoje entendido a respeito de Jesus Cristo, que olhavam para Jesus tão somente como o personagem principal da história da humanidade, que olhavam para Jesus como aquele que tão somente dividiu a história entre antes e depois dele. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele morreu e ressuscitou para dar a você vida eterna e vida abundante em seu nome. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e, neste sentido que falamos, você precisa rever esse conceito de Cristo como Filho do Deus vivo, você que já se entregou a Ele. Faça essa oração comigo. E se você ainda não tinha entendido quem é Jesus, os milagres que Ele fez, quem é o Filho do Deus vivo, também faça esta oração. E logo depois do culto, se quiser, nos procure, para que nós possamos juntos caminhar esta carreira, que é a carreira de servirmos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Senhor Deus e Pai, assentados como estamos, depois de ouvir a Tua palavra, depois de ver este resumo da parte de João, inspirado a respeito destes sinais, destes milagres, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida abundante, que crendo nele nós temos vida eterna em seu nome. Eu quero te pedir, ó Deus, que vá aos corações daqueles que se sentem afastados do Senhor, que tornaram a vida com o Senhor uma vida comum, usual. Ó Deus, reavive no coração dessas pessoas a importância de Cristo morto e ressurreto no nosso lugar, para que possamos cada vez mais adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo com nossas vidas, ó Deus. Mas eu também quero te pedir, ó Pai, que vá ao encontro de corações que até agora estavam perdidos, que não sabiam para onde ir, que não sabiam o que fazer com a sua eternidade, que não sabiam como viver nesta vida, que estavam sem objetivo, porque hoje ouviram o testemunho da Tua palavra, que Jesus fez muito mais do que pensamos, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que com Ele se tem vida eterna, vida abundante. Alcança estas vidas, ó Deus, alcança os nossos corações e nos dá humildade para te servirmos cada vez mais. Assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.